Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Quem cuida de quem cuida? Essa é uma pergunta cada vez mais frequente para uma questão muito antiga. Geralmente, na maioria das vezes, quem cuida é uma mulher. Cuida dos pais, dos irmãos, da casa e dos filhos, porque culturalmente foi designado a ela a obrigação do cuidar. E se ela não cuida do outro direito, ainda é julgada. E pior, se sente muitas vezes culpada por não ter acertado. Se cobra muito, sofre, chora sozinha. Esquece de cuidar de si mesma e por mais amor que sinta por quem se dedica, por maior que seja a resignação, a possibilidade dessa cuidadora adoecer física ou emocionalmente é bem maior. E por isso mesmo a escuta, a empatia, a solidariedade, o reconhecimento e a efetivação de políticas públicas são tão urgentes para, no mínimo, reduzir esse peso desproporcional. Principalmente quando essa cuidadora é uma mãe atípica. O Toda Mulher está no ar. E antes de apresentar as entrevistadas de hoje, deixa eu me apresentar. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada à esquerda do vídeo, tenho pele clara, cabelos com mechas louras, estou vestindo uma saia e uma blusa azul e branca e um sapato bege. E as minhas convidadas de hoje são a historiadora e gerente executiva aposentada e, além de tudo, artesã Seila Maria, e a turismóloga, ativista da inclusão e coordenadora do movimento Orgulho Autista do Brasil Maranhão, Poliana Gatinha. A Seila é mãe atípica da Clara e a Poliana, mãe atípica do João. Filhos diagnosticados com autismo e por quem elas sentem amor incondicional. Cuidam e se dedicam muito. Sejam muito bem-vindas ao Toda Mulher, meninas. Obrigada. Pode se apresentar. Eu sou Seila, mãe de Clara, né, aposentada, e Clara foi diagnosticada aos 22 anos, né? Ela é autista de alta rentabilidade, alto desenvolvimento e com grau de suporte 1, né? O antigo leve, que a gente vai ver que tem muitas comorbidades que atrapalham muito ela no dia a dia, né? E estou aqui nessa luta desde então, estudando, batalhando mesmo para compreender primeiramente o autismo, porque era algo que eu não compreendia, mas eu fui estudar para poder ajudar a minha filha. Poliana, a tua luta também, ela começou cedo, não é, na vida do João? Sim. Desde cedo, desde criancinha, menorzinha, tu descobriste. Sim, o primeiro autismo. eu vou me apresentar para as pessoas com deficiência visual. Meu nome é Poliana Gatinho, eu estou sentada ao centro do vídeo, eu estou trajando uma camisa na cor rosa, escrito lugar de autista em todo lugar, uma calça jeans, uma sandália rosa com uma meia amarela, bem exótico. Eu sou uma mulher de pele parda e de baixa estatura, tenho 1,58 m. Então, meninas, a gente estava falando dos desafios das mães atípicas, não é? E como a gente sempre fala, o amor, ele vem acima de tudo, porque o filho, quando ele começa a ser gerado na gente, parece que é algo nosso, né? O amor, ele vai crescendo, e na maioria das vezes, né? Assim, a gente não pode generalizar. E aí ele nasce, e a criança nasce, e aí de repente você está diante de um desafio. Uhum. E aí eu pergunto, como é a reação, como foi a reação de vocês quando descobriram esse diagnóstico, Poliana? O João, ele foi diagnosticado com um diagnóstico considerado precoce, ele tinha 1 ano e meio de idade, né? E a gente tem aquele impacto inicial, né? Porque o desconhecido, ele nos assusta, dá medo, dá uma sensação de que a gente não vai conseguir, de impotência muito forte, né? De impotência. Seila. Então, aquele momento ali, muitas mães chamam isso de luto, né? Como se fosse o sentimento do luto. O que é o luto nesse caso? É aquele sentimento de que aquele filho que você imaginou, que quando a gente está gerando um filho, a gente pensa, já vai querendo prever o futuro, né? Mas quando ele crescer, o que ele vai ser, do que ele vai gostar, aquela expectativa da idealização. Sim. E ali, quando a gente se vê diante de um diagnóstico, o diagnóstico no primeiro momento, ele dá aquele
impacto na gente de que tudo vai ser diferente, que realmente é. E a gente tem muitos medos. Medo de não conseguir ajudar o suficiente, medo da gente fraquejar na caminhada, da gente não ser... A sensação que eu tinha é de que eu não era mais a mãe suficiente que eu achava que eu seria. Eu achei que eu não seria capaz. Eu me desconstruí toda. Porque eu sou além de eu ser uma mãe atípica, eu sou uma mulher com deficiência. E a minha vida toda lutando para ser inserida no mercado de trabalho, para ser aceita, matando um leão por dia, entendeu? E aí me vem, já no momento que eu estou fechando um ciclo, o diagnóstico de Clara. Quer dizer, eu me desconstruí toda. Ela tinha quantos anos? 22 anos, está só com 3 anos. Ah, foi um diagnóstico já tardio, já tardio. Né? Aí, e agora o que é que eu vou fazer? Aí eu tive que, a primeira coisa foi estudar, entender o que era aquilo. Mas nunca deixei a peteca cair, porque eu nunca fui disso. Mas é uma característica Entendeu? de mães atípicas, né? Elas estão ali segurando, ali com muita força, se segurando, na verdade, para que o filho não sofra. Né? Porque o filho está ali, em primeiro lugar, uma luta constante, diária. Na verdade, a gente veste essa armadura de mãe, que muitas pessoas dizem, é guerreira, né? E às vezes até fazem, a gente chama de pornô da inspiração, dizer assim, você é maravilhosa. E às vezes reproduzem falas que a gente chama de falas capacitistas, né? Poxa, quando eu olho para a tua vida, aí que eu vejo que a minha vida tá maravilhosa, eu não tenho do que reclamar. Como assim? Todas as pessoas têm seus altos e baixos, têm suas idas e vindas, e em algum momento da sua vida, você vai poder reclamar da sua vida, porque é a sua vida. E sua vida vai ter momentos alegres, momentos tristes. Você não pode simplesmente comparar a sua vivência com a de uma mãe atípica e achar que porque ela é atípica, porque a realidade da vida dela é aquela, então a sua vida é maravilhosa e a vida dela não é. Nunca façam isso, porque isso é um discurso capacitista que a gente combate todos os dias. E geralmente é uma luta solitária, assim, da mãe que tem um filho. Geralmente sei lá. Eu me senti nesse momento diagnóstico muito solitária. Eu olhava para os lados e não via, entendeu? Não via alguém do meu ciclo de amizade, que era extenso, com aquela mesma realidade. E aí eu tive que ir para o Instagram, eu tive que ir para os livros, eu tive que assistir um monte de coisa. E o interessante é que Clara, já aos seus 22 anos, me ajudou muito isso. A gente estudava muito junto, a gente fazia teste. A gente tem esse diálogo muito grande, né? Eu e Clara, justamente. Ela me ajudou muito nesse momento. Era ela que estava, porque veio o quê? A pandemia. Então foi um momento muito difícil de só nós duas. Isso me fortaleceu. Mas eu entrava no banheiro e chorava, sozinha, porque é assim, a gente se sente muito só. E quem cuida de quem cuida, né? Vocês ficam só, aí vem sempre essa pergunta, quem está cuidando? E essa carga do cuida de quem cuida, você falou uma coisa muito interessante, geralmente é uma mulher, é uma mãe atípica, por quê? Há um índice alto, isso é dado de pesquisa, eu não vou te precisar agora aqui quem pesquisou, porque eu não tenho isso na cabeça, mas que há um alto índice de separações em famílias de pessoas com deficiência, isso não só autismo, outras deficiências, onde a mãe fica ali com aquele filho lutando sozinha. Então, hoje há um alto índice de mulheres que batalham sozinha pelas terapias, quando é o caso de precisar de medicações. É uma luta todos os dias, né, Sheila? Não precisa ir longe, basta você ir nessas clínicas, não é, que atendem crianças com algum tipo de deficiência, você vai ver lá a quantidade de mães que vêm do interior sozinha, com seus filhos. Às vezes esse desafio, ele vai além da questão emocional e física da mãe, ele também é financeiro. Muito, desgasta bastante. Desgaste muito grande. Aí chega um momento que você se olha sozinho que te resta chorar. E o que levanta vocês? O que anima vocês? O que tira vocês desse sentimento que às vezes... é tão... As pequenas conquistas do nosso filho, menor que seja. Eu tenho um sobrinho que ele é não verbal, né? Então, assim, quando ele diz um aquilo, eu sei que a mãe dele e eu, é aquilo ali que faz com que a gente levante e diz, estamos no caminho certo, é aquilo que nos dá força. São as pequenas conquistas dos nossos filhos. Agora também, Sheila, sobre a pergunta que ela fez, que eu acho que tem um pouco disso também, o que me resgata muito, assim, de momentos, às vezes as pessoas me olham, eu postando coisas no Instagram, né?
é a dança. Não, a gente estava falando sobre isso, A né? dança, eu gosto muito de dançar, né? Então, eu fazia muito isso em casa. Eu começava a soltar, que eu gosto muito de calypso, né? O ritmo, ele é assim, contagiante. E aí eu começava a dançar e na hora que eu suava ali, que liberava ali toda aquela adrenalina, eu me sentia melhor. E às vezes as pessoas olhavam assim, eu comecei a fazer isso, filmar e postar no Instagram. E as pessoas olhavam assim, olha, ela tá feliz. Tinham mães até que me mandavam mensagem, como é que tu consegue? Né? Tu tem tantos desafios e tu ainda tá bem. Eu digo, olha, a dança, ela me resgata de um lugar que eu não sei nem explicar pra vocês. Às vezes é quando eu não tô legal, aí que eu vou dançar, pra eu me sentir bem. Então, eu acho que a gente acaba tendo as nossas válvulas de escape. Eu acho Justamente. O artesanato também, né? Para mim, a boneca Barbie, para mim, porque eu sou especialista em boneca Barbie, estilo Barbie, faz. Então, a minha criatividade, quando eu tô ali fazendo, aquilo ali me remete a um lugar assim, sabe? De tranquilidade. Eu entro ali no meu ateliê, que ela viu lá, eu fico ali, tranquila. Eu tive o prazer de conhecer o trabalho da Sheila. Para dar uma respirada e aí... Isso te renova as energias, né? Energias, aí vamos de novo. Vamos pra luta, vamos recomeçar. Mas esse reencontro consigo mesmo, né, não é toda mulher que consegue. Não. Inclusive, a gente precisa aproveitar o espaço do seu programa, que a gente sabe que é um programa bem assistido, para falar que tem muitas mulheres, muitas mães agora que estão nos assistindo e que precisam de uma ajuda especializada. A gente sabe que há um índice alto dessas mães que estão com ansiedade, depressão, ideação suicida. Existe essa realidade, a gente precisa quebrar esses tabus e falar sobre isso. E dizer que, infelizmente, não existem políticas públicas que alcancem as mães, né? Muitas mães, às vezes, dão um jeito de pagar um plano de saúde para o seu filho e não tem um plano de saúde para si. Justamente. Então, os governos, eles precisam olhar para essas mães, para essas famílias. E tem mãe já precisando de medicação para esses transtornos de ansiedade, depressão. Então, ela precisa de um psiquiatra. Ela precisa de uma terapia, ela precisa de uma escuta profissional para tirar ela lá daquela situação que ela não consegue, como eu, como a Sheila, como algumas outras mães. Eu fiz terapia, 2 anos eu fiz terapia. Quando começou a investigação da Clara, eu fui logo procurar um profissional, porque eu sou a favor, sempre fui a favor de que a gente precisa de um profissional. Da área de saúde E eu estou buscando também. Eu falo da dança, que me resgata naqueles momentos, mas eu também já percebi que eu estou precisando de uma escuta qualificada, profissional, e eu estou na luta, estou buscando. A gente percebe assim, a gente vê a luta de vocês, de muitas mães, que às vezes até te procuram para fazer denúncias. A gente acompanha o Instagram da Poliana, acompanha inclusive a evolução do João, que ela faz questão de mostrar todos os momentos difíceis, mas também todos os momentos felizes. Que é importante. E as mulheres têm te procurado bastante, não é? Sim. Para denunciar situações que são inadmissíveis ainda. De filhos que não são aceitos, não tem vaga na escola, ainda tem esse problema muito sério. Acredito que a rede particular ainda, né, tem uma deficiência de atendimento, a pública então deve também, com certeza, apesar de ter mudado um pouco de gestão, das pessoas, dos gestores buscarem essa melhoria, mas ainda está muito aquém. A gente sempre fala, Sheila, que já houve evolução já. Porque assim, a gente vem de um histórico onde as pessoas com deficiência, aí eles falam hoje, esse negócio de autismo é só agora, que antes não tinha. Não tinha. Mas por que você não via? Porque eles estavam em manicômios. Eles estavam em hospícios. Os adultos, porque não tinham diagnósticos, né? E antigamente, a criança, quando ela apresentava disruptivos, que são os comportamentos diferentes, típicos do autismo, aquela criança, ela já era tipo, encaminhada mesmo para internação. Então, às vezes, acontecia de ninguém conviver e não saía. Ou então ela ficava confinada dentro de casa. Dentro de casa com grades. Então, ninguém Jaulas. convivia. Ninguém convivia. Então, hoje, as pessoas dizem, não, sempre existiu. Só que hoje, a gente está aqui, trajando camisas, dizendo que lugar de autista é em todo lugar. Em qualquer lugar. Lutando por esses espaços que não é fácil. O capacitismo, ele existe. Para quem não sabe, o capacitismo é como o preconceito. Como o racismo está para as pessoas da pele preta, o capacitismo está para as pessoas com deficiência. Duvidar da capacidade da pessoa em razão dela ser quem é, em razão dela ter nascido com uma deficiência.
A Sheila sempre foi capaz, mas muitas vezes ela teve que o tempo todo se reafirmar, né, Sheila? Eu tinha que trabalhar mais do que o outro, sabe? Sim. Eu tinha que... Mulher, sim, né? Uma pessoa com eu deficiência. eu tinha aquela consciência de que eu tinha que ser melhor do que a fulana do meu lado, o fulano do meu lado, porque eu tinha deficiência, que era para não achar que eu era coitadinha. Até a postura de como eu me sentar, eu tinha que ter essa postura. Para quando a pessoa chegasse, já não achasse aquela ali é que é a deficiente, ela não vai atender a minha demanda. Então, isso sempre foi, sabe? E eu tive que lutar assim. E como é que você se sente, né, também, quando você se depara com pessoas que te acompanham pelas redes sociais e vê você passando pelas mesmas questões emocionais, elas interagem com você, tiram dúvidas. Você falou que quando elas te veem dançando, elas admiram a tua felicidade, né? Com certeza muita gente vê você com o seu trabalho de artesã, que é um trabalho maravilhoso, deve também te admirar bastante com o histórico de vocês. Como é que vocês reagem internamente? Gente, será que eu sou um exemplo? Tem esse sentimento? Vocês se sentem na obrigação também de abrir, de verbalizar também para ajudar outras mulheres? E esse é um ponto que me dá muita alegria saber que outras mulheres conseguem se levantar através de nossas lutas, mas há momentos que também me gera muita angústia. Porque, como eu recebo uma alta demanda no meu Instagram de ajudas, como você fala, né? De mães que estão com direitos negados, desde terapias, escola que nega matrícula, várias situações. Então, chega um ponto que eu me sinto assim, um pontinho ali, tipo aquela gotinha no oceano e impotente diante de tantas situações, né? E às vezes eu vou para a rede social mesmo, eu peço socorro, gente, vamos criar uma delegacia especializada para tratar dessas situações, políticas públicas mesmo, que precisa, para que essas mães, essas mulheres não se sintam mais sozinhas, abandonadas, porque a atual realidade é essa, é de abandono mesmo. A gente se sente solitária, sendo que muitas vezes elas são abandonadas até pela própria família. Há famílias que não dão suporte, que viram as costas, param de convidar para os locais sociais, de festas, de aniversário. Isso é importante mesmo, né? A gente tocar Então, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar cada vez mais que a gente está precisando de ajuda. Nós não somos heroínas, nós não somos superpoderosas, nós somos mulheres. Frágeis e fortes. Exatamente. Delicadas, mas também rígidas, firmes no propósito quando tem que ser. Pessoas, e a gente tem que ser olhada por esse prisma de humano, e o humano ele vai fraquejar em alguma hora e precisa de apoio. Precisa, e é sobre essa rede de apoio que a gente vai falar no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente continua essa conversa maravilhosa sobre os desafios das mães atípicas. Eu volto já já. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com toda mulher. Hoje a nossa conversa é com a historiadora e artesã Sheila Maria, mãe da Clara, diagnosticada com autismo aos 22 anos, e a ativista da inclusão Poliana Gatinho, mãe do João, autista que tem apenas 7 aninhos. Isso. Meninas, a gente estava falando no bloco anterior sobre rede de apoio. É importante que as mulheres, não apenas as mães atípicas, quanto as outras que não são mães atípicas, conversem, né? Se unam para tentar dar esse apoio. Quanto para vocês é importante ter uma rede de apoio? Eu acho muito importante essa questão das mães não atípicas, das minhas amigas que não são mães atípicas. Porque a minha vida não é só terapia, não é só levar a Clara para tal lugar, não é só saber se ela está confortável com aquilo, se ela está em algum ambiente que tem muito estímulo, não. Eu tenho uma vida, eu quero sair, eu quero ir ao cinema, né? Eu quero conversar bobagem, eu quero fazer um cafezinho para minhas amigas e a gente fazer uma coisa leve, porque isso vai nos ajudar, né, Gatinho? E a rede de apoio, eu penso que nem a Sheila está falando, tem que ser uma coisa assim que a coletividade tem que entender que nós fazemos parte da sociedade, que quando você tem uma amiga que tem a realidade de um diagnóstico, teve um filho com deficiência, esse ambiente ele tem que estar ali e se adequar àquela nova realidade. Você não precisa, por exemplo, deixar de convidar essa sua amiga, porque o filho dela geralmente vai bagunçar o bolo, vai mexer no salgadinho, vai emitir um comportamento que pra gente é uma coisa, quando a gente se encontra as famílias atípicas, não, o menino subiu aí e tal, faz, a gente controla ali o ambiente para não se machucar, que o nosso maior preocupação em relação a isso. Mas as mães que têm filhos típicos, elas são muito importantes, justamente como a Sheila falou, pra gente
dialogar sobre qualquer coisa, sorrir um pouco, dançar. E tem muito disso que você falou, essa exclusão. Ah, sim. Muita exclusão. Existem, eu graças a Deus não, eu tenho minha família, embora assim, acaba não sendo tão rede de apoio, porque hoje a gente está sozinha aqui, né, em São Luís. Eu e o João, né, depois que a minha mãe se foi, ficou só nós dois. Mas só que assim, meu pai mora no interior, minha tia mora no interior, e acaba que a minha rede de apoio, fora o meu irmão que me ajuda nas terapias, levando o João no dia a dia, são as outras famílias atípicas, que a gente conversa muito, a gente tem os grupos, em que a gente troca muita figurinha ali, aconteceu tal coisa. E às vezes a mãe, uma dá uma dica para outra, embora todo autista seja único, há muitas coisas que eles têm em comum, né, Sheila? E a gente vai ali buscando, tipo assim, rede de ajuda uma das outras, né? Que é importante. Tu também sente essa dificuldade? As Eu pessoas te excluíram um pouquinho por conta do diagnóstico? Eu sinto, eu tenho algumas decepções, sabe? Eu tenho algumas decepções que eu achei que eu poderia ter sido mais acolhida quando eu expus, na realidade, o diagnóstico de Clara, entendeu? Eu me senti só, e me sinto ainda só, né? Machuca, né? Machuca a gente tem a questão da utilidade, parece que a gente estava ali só quando a gente era útil, né? Sim. E agora a gente está precisando, ninguém vem dizer, e aí, tu está precisando de alguma coisa? Vamos conversar? Vamos ali, vamos conversar. O diálogo é tão importante, né? Às vezes está conversando aqui, dá um alívio tão grande, porque às vezes o problema está muito grande na cabeça da gente. Mas você conversa, dá um alívio. E também, às vezes é uma questão de atitude, né, Sheila? Sim. Quantas vezes, por exemplo, você tem uma amiga que tem um filho com deficiência, alguma vez você já perguntou para ela assim, vem cá, tu tá precisando de alguma coisa? Tu não quer dar uma volta? Tu não precisa ficar uma tardezinha assim? Eu fico. É desafiador? Mas vem cá, o que é que ele gosta de fazer e tal, né? E essas coisas assim, de fato, não acontece. A gente fica realmente muito sozinha, tendo que dar o jeitinho da gente, fazendo nos intervalos que eles estão fazendo alguma coisa. No caso da tua já é adulta, né? Mas o meu ainda é criança. E eu me revezo muito nessas situações, ou quando está na terapia, ou quando está na escola. Aí eu vou me virando ali naqueles intervalos. A minha vida hoje é assim, é isso. Agora uma pergunta que me veio aqui. Vocês tiveram alguma experiência de algum médico, de alguém que em algum momento te deixou mais triste do que esperançosa, assim, na hora de fazer o diagnóstico? Você acha que ainda a rede de medicina, a gente estava falando da rede de apoio, né? Agora vamos falar do atendimento da medicina. Você acha que ainda está um pouquinho aquém daquilo que deveria no cuidado com as pessoas, né? Com as pessoas autistas? Olha, como é que vocês já passaram por alguma experiência que deixou vocês ainda um pouco mais tristes, mais chateadas em atendimentos assim? Olha, desde quando começou o diagnóstico, a investigação da Clara por conta de uma depressão, os profissionais, o psiquiatra, psicólogos e minha psicóloga também, todos para mim foram assim excelentes e continuam até hoje. Sabe? Eles me acolheram de tal forma que a gente formou uma rede que ele diz mesmo, olha, muito do que a gente, a evolução de Clara hoje é justamente por conta, ele diz assim, de você contribuir muito para isso. Porque eu estudava e eu mandava relatórios para ele, às vésperas da consulta, e a gente chegava lá, eu digo hoje para ele assim, hoje quando eu venho para cá, eu venho visitar um amigo. Isso é muito bom ter esse apoio, né? Eu tenho esse apoio com o psiquiatra e com o psicólogo de Clara. Eu tenho. E com todos os profissionais que atendem ela, desde o personal, trainer, desde o nutricionista dela, todos a gente teve, porque eu fiz questão de plantar isso. Entendeu? Sheila, já no meu caso, quando eu tive o diagnóstico do João, eu também fiz que nem ela. Eu já fui muito preparada para a consulta, né? E eu tive a resposta logo na primeira consulta, porque eu estudei muitos comportamentos do João antes. Eu entrei naquela, eu não aceito, mas deixa eu ler isso aqui. E comecei a ler bastante, então eu já tive muita informação para a consulta. E ele foi taxativo, ele foi assim bem... Inclusive ele é um médico que às vezes eu vejo mães reclamando, eu não vou citar o nome, mas às vezes dizem assim, ele foi muito direto, já falou sobre o autismo e eu não estava preparada, mas assim... Como é que vai estar preparada para receber essa notícia? Como é que dá uma notícia de uma forma mais estruturada, entendeu?
de qualquer forma, essa notícia ela vai te impactar ali no primeiro momento. Às vezes o médico é muito direto, olha, é uma criança que está ali no espectro e a mãe vai tomar aquele impacto, independente da forma. Eu perguntei né? isso justamente para que outras pessoas percebam que tem que buscar, né? Não existe essa história de dizer, não adianta eu ir no profissional porque ele vai falar coisas que eu não quero ouvir. Não, tem ou que então buscar. esse profissional aí, alguém já falou mal, assim. Não, tem que buscar. Até porque, assim, para quebrar essa barreira de dizer assim, olha, gente, não tem outro caminho. Vai quantos profissionais forem necessários. Se você não satisfez com aquele, vai em outro. Não tá vai o que você vai encontrar. O importante é buscar ajuda. O importante porque às vezes você bloqueia, porque falaram tal coisa de tal profissional. Gente, não vai ter um profissional 100% em nenhuma área. Então, todo médico ou todo terapeuta vai ter alguém que vai dizer, mas fulano é assim. Não, mas você tem que, cada caso é um caso, você tem que buscar essa ajuda, esse acompanhamento. Vai ter o médico que vai falhar com um e vai acertar com o outro, e você não pode se bloquear e às vezes até usar essas coisas como desculpa. para se blindar. Não, eu não vou atrás disso porque não vai adiantar. Né? Porque tem famílias, às vezes, que não querem... O maior prejudicado quem é seu filho. Exatamente. Porque quanto mais cedo fizer as terapias, mais cedo ele vai conseguir estar se preparando ele para a vida que vem aí. E justamente as terapias são para preparar a pessoa para ela ter sucesso sendo quem ela é. Agora, eu te pergunto já, você que atua como ativista, a rede, qual é o caminho para aquela mãe que, por exemplo, vem do interior, que não tem acesso a muita informação, para buscar esse atendimento, que seja um atendimento que a inclua também, né? Existe aqui já hoje uma equipe multidisciplinar, um atendimento que o custo seja menor, porque a gente sabe que terapias de muitos profissionais são muito caras. Não é todo mundo que tem acesso, não é todo mundo que tem um plano de saúde. A rede de saúde, o SUS, por exemplo, já oferece esses serviços? Olha, a realidade aqui do Maranhão é o seguinte, eu bato muito nessa tecla e vou ficar repetitiva até alguém me ouvir. O compromisso, né, de gestão, ela tem que ser compartilhada. É União, Estado e município. O que acontece? Fica tudo sempre para os estados. Aí cria-se a rede estadual, cria-se um centro, por exemplo, como aqui tem, né? Tem alguns centros de atendimento. Mas aí isso vai ficando inchado. Porque a demanda é alta, né? Para esse estado, a gente tem o quê? 217 municípios. Aí aquele município, o autista, aquela pessoa com deficiência, ela não mora no estado. O estado é uma coisa fictícia. Ela mora onde? No município. E é lá que a política pública deveria acontecer e não acontece. Não tem acontecido. Aí o que tem acontecido muito aqui a associação, que é o terceiro setor, que recebe, às vezes, muitos casos que o Estado e o município... O município, por exemplo, de São Luís, não tem atendimento nenhum para autista. Porque tem o CAPS, não sei o quê. Não me venha que CAPS não é atendimento de terapia para autista. Precisa evoluir, não é? Não, precisa evoluir. Não tem leis para isso, não é? Tem leis para isso, são antigas. A que considera os autistas como pessoas com deficiência, ela é de 2012, vamos para o 11º aniversário da lei, e não tem mais como dar desculpa de que a gente não sabia disso. Já são 11 anos de lei e tem que ter essas políticas. Porque no meu entendimento, o atendimento ao autista tem que se estender à mãe. Exato. Porque essa é a grande ela tem ponto, que estar né? bem. Ela tem que estar bem para cuidar do filho. Eu tenho que estar bem para eu dar suporte à minha filha. Mas ocorre que as políticas não estão alcançando nem os autistas. Não estão alcançando nem os autistas. Não está acontecendo nem para eles. E aí a gente fica desassistido total. É como a gente sempre fala, o Estado ele não consegue alcançar uma demanda que é imensa, histórica, né, que é cumulativa. E aí, quando eu falo assim, a associação, ela é um braço, acaba sendo um braço de apoio ao Estado e apoio a essas mães. Sim, e não consegue atender a todos, né? A gente consegue ali abraçar aquelas famílias que chegam e mães que, quando a gente não consegue o atendimento para o autista, mas a gente não se nega a orientar as mães sobre direitos, agora a gente está com um advogado lá que presta assessoria de forma voluntária, onde ele orienta sobre o BPC, só tem que agendar, tá bom, gente? E qual que é o canal, assim, falar para as mães que estão aí acompanhando, que... Eu publico muitas coisas para quem me acompanha, quiser me acompanhar no meu próprio Instagram, que é o @PaulenaGatinho, né? E a AMA tá no ama.maranhão, que é a Associação dos Amigos do Autista, né? Ela hoje é AMA São Luís, porque ela foi a primeira, já tem quase 20 anos,
Mas hoje o Maranhão está fazendo as AMAs. Por quê? Porque a gente começou a bater nessa tecla, Sheila, que acontece as políticas nos municípios. Então, reúnam as organizações de vocês. A gente está aqui, a gente precisa do atendimento para essas crianças, para essas pessoas, jovens, adolescentes, aqui. A gente não quer se deslocar até a capital para inchar um serviço que já nasceu, né, insuficiente, né? Exato. Porque tu cria um centro para 200 e tantos municípios, então não vai suprir. Vai ser totalmente suficiente. Há boa vontade, mas infelizmente a estrutura ainda não é a suficiente. E tem que trabalhar como a AMA trabalha, né? Por que eu elogio muito? Porque ela prepara a família. Sim. Ela fala sobre a análise do comportamento aplicada, que é uma ciência que funciona muito bem para os nossos autistas. Fala sobre essas estratégias para a mãe entender o que é. Porque assim, você leva o filho para terapia, ele passa 30 minutos com o terapeuta, ele passa quanto tempo com você? A maior parte do tempo. Então, essa mãe que tem que estar preparada. E a gente tem que dar o poder da informação para essa mãe, porque com o poder da informação ela vai saber ajudar o filho. E falando nessas mães, me veio aqui uma coisa, que quantas mães se formam em psicopedagoga, que eu tenho uma amiga que fundou uma clínica. Por causa do filho. Por causa do filho. Ela estudou, se especializou e ela tem a clínica dela. Tem também outras pessoas do interior que criou escola, tem uma que criou escola porque não encontrava escola para o filho dela. Então essa mãe, toda mãe atípica, ela precisa ser empreendedora. Por quê? Porque ela não pode estar no trabalho formal. Porque ela não tem, o tempo dela está com o filho, então ela é artesã, ela trabalha com aniversário, ela trabalha com personalizado, ela trabalha com essas coisas, mas da informalidade, do empreendedorismo, porque ao tempo, eu tenho uma que eu conheço, tem 2 filhos, que ela está de madrugada, trabalhando enquanto os filhos estão dormindo, descansando, fazendo coisas para aniversário. No dia seguinte, encarar todo o rojão e então a gente tem é muito grande a quantidade de mães que são empreendedoras e informais, justamente. E quando a mãe consegue disso. Um trabalho formal é porque ela tem, de certa forma, alguma rede. Alguém que ajuda, que dá um suporte para que ela consiga ir para a jornada de trabalho. Aí já tem o direito da jornada reduzida, aí ela consegue ali. Quando a mãe consegue, é por esse mecanismo. Ela consegue ali, se ela for servidora pública, uma jornada reduzida e tem alguém que dê um suporte. Porque quando é sozinha, olha, gente, a tendência é abandonar e ir para o empreendedorismo. Não tem nada mais certo do que a união, não é? A união, a coletividade, o apoio, a rede de apoio, ela é muito importante. Eu queria, antes de finalizar o programa, eu sei que a gente, se pudesse, falaria muito mais tempo sobre esse assunto, que vocês deixassem a mensagem de vocês para as mães, que estão acompanhando o programa, mães atípicas, mães não atípicas, mas para que elas pudessem entender a importância dessa união, dessa escuta, do diálogo, do reconhecimento, por essas cuidadoras. Primeiro eu tenho um contato, eu tenho um Instagram, exatamente, que é Atypical SLZ. Que é onde eu falo de algumas coisas sobre autismo, estudo alguma coisa, coisas neurodiversidade, eu falo, porque a minha família é toda atípica, então eu coloco algumas coisas ali de experiência sobre minha filha, então atípico com TY, SLZ. E o que eu tenho a dizer para as mães, para as mulheres, vamos nos unir. Vamos ser uma rede de um apoio de uma das outras. Mães que não têm filhos atípicos, nos procurem, nos chamem para sair, vamos ao cinema. Fazer um café. Vamos fazer um café, vamos nos reunir. Vamos fazer um piquenique ali no Rangedor. Vamos fazer um piquenique, porque também elas irão aprender muito com a gente. É uma troca, É uma troca, seria uma troca para até ajudar seu filho a saber como lidar com a sociedade, com os filhos, com as crianças, com as pessoas autistas. Então, nos convide, nos abrace. E além desse teu Instagram, tu tens também o Instagram, que é do trabalho dela, que inclusive é um trabalho inclusivo, né? É, um trabalho inclusivo, que é o Ateliê da Seiloca e o Seiloca, onde eu trabalho com bonecas, sou especialista em personalização, customização de Barbies, e trabalho a inclusão. Eu tenho a boneca com síndrome de Down, eu tenho a que é cadeirante, tenho a com prótese,
né? Então tem assim todas as bonecas que tem, então me sigam lá que vocês vão ver meu trabalho. A gente tem que virar essa chave, né? E tornar a sociedade mais inclusiva. Agora você também. Fala do teu Instagram. Pois é, me sigam lá, gente. Mais uma vez convidando, Poliana Gatinho. Eu posto muita coisa legal sobre o desenvolvimento do João, sobre os desafios. A gente fala muito sobre lutas por direitos também, que é uma das minhas bandeiras, né? E a mensagem que eu quero deixar para as mães é: não desistam. Eu sempre falo que nunca foi sobre ser fácil. É muito difícil, é muito desafiador, mas a gente não pode desistir. E a gente não pode desistir dos nossos filhos e a gente também não pode desistir da nossa própria vida. A gente tem que batalhar todos os dias, a gente tem que se autoafirmar todos os dias como mãe, como mulher, como uma série de papéis que a sociedade nos cobra. Mas a gente não tem a opção de desistir, mães. Por favor, não desistam. É possível. Nossos filhos, eles são capazes. Eles não são um pedaço de papel escrito um CID, como se eles fossem só aquele pedaço de papel. Aquele CID, aquele diagnóstico é uma parte deles, não é o total. De fato. Né? Então, vamos em frente, vamos lutar por direitos, vamos erguer essa cabeça. Faz aquela história, bota um cropped e reaja. Dança calypso. No meu caso, eu danço calypso. Dança calypso, né? Tomar um tacacá, né? Vamos tomar um tacacá. E é isso, gente. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui no Toda Mulher. Dizer que cada programa aqui é um aprendizado para mim, para toda a nossa equipe. E é um prazer poder receber mulheres fortes, decididas. Guerreiras não, porque é uma coisa assim que a gente tem que tirar isso, mas assim... Fortes, né? Fortes. Usam sua potência para transbordar o amor de tudo aquilo que os filhos precisam para se desenvolver, porque eles são pessoas. Vamos nos amar também, né? Sim. É importante que a gente se ame. Toda Mulher fica por aqui, acompanha a reprise do programa de hoje em nossa programação e também pelas redes sociais da TV Assembleia. Obrigada e até o próximo programa.